matéria-prima, de instrumental, por essas razões que eu mencionei anteriormente, começam a produzir uma coisa ligeiramente diferente, né? Mas mais importante do que isso, muito mais importante do que isso, é que nesse momento em que o papel surge na Europa, ou que o papel chega na Europa, o que é que existe como tradição consagrada no uso do suporte da escrita? O que é que existe lá sendo usado para se escrever? Pergaminho. Como é que se escrevia com pergaminho? Com pena de ave ou enfim, pena de bambu e tal. Pergaminho é muito parecido com a seda? Não, é completamente diferente, né? É pele de vaca, né? É couro de vaca, enfim, é um negócio totalmente diferente. Então, o que vinha sendo trazido, que era um processo, uma receita de bolo para fazer seda, chega na Europa, os caras falam, mas para que nós vamos fazer com isso? Aqui ninguém usa pincel, nem tinta nanquim, o nosso barato é outro, esse bolo aqui ninguém quer comer. Não dá certo, não é por aí. Então o papel começa a ser modificado, o processo, para que ele possa então substituir o material que se usava na época. 1000 anos, nós estamos falando já 1000 anos depois do que aconteceu na China. Então as modificações no processo são uma exigência, são uma decorrência dessa adequação. Tá certo? Isso é fundamental que se entenda. E daí que surge a nova receita de bolo. Então a receita do bolo chinês lá, chega na Europa, não serve. Não apetece a ninguém. Aqui o receituário precisa ser recriado, né? Vamos lá. Então a primeira coisa que se percebe que é necessário que se faça é que o papel feito com linho, ou papel feito, enfim, mesmo com as plantas que eles expunham, na hora que fosse trabalhado com uma pena de ganso e com a tinta líquida, ele era absorvente, totalmente absorvente. Ele não resistia também à ação da pena sobre a sua superfície. Perceberam que era necessário endurecer aquela folha de papel. Para esse papel poder servir para a gente, ele tem que se comportar que nem couro aqui, tem que fazer essa superfície ficar resistente. Como é que eles fizeram isso? Cola. Encheram de cola a superfície do papel. Então surge uma etapa num processo que até agora nunca existiu, nunca houve necessidade e era completamente desconhecido. Os europeus inventam esse processo de mergulhar a folha pronta. No slide anterior, a folha estava sendo pendurada nos varais, vocês viram, né? Então a folha foi feita, foi prensada, pendurada no varal. Depois de pronta, ela é mergulhada em tanques de cola, é o que está acontecendo aqui no canto esquerdo, né? E essa cola era feita do quê? Vocês sabem, não? É feita de gordura animal. Ou eles derretiam coelho lá dentro, era osso, era uma carnificina, né? Vocês imaginam a fedentina que não era esse departamento aí, né? Porque enfiava o coelho vivo lá dentro, derrete o coelho para fazer cola de coelho, cola de peixe, é só porcaria que dá para fazer com isso, né? Cachorro vadio, essas coisas todas virava cola de papel. Gato que sobe em cima da pia, claro. Então eles derretem a gordura animal, criam aquela banha toda, aquela gordura, e aí mergulhavam o papel para que ele fosse colado, ele fosse impermeabilizado e ele fosse recoberto com essa camada espessa de resinação. E o papel precisava novamente ser prensado para tirar o excesso da cola, precisava novamente voltar para o varal para poder secar. Então era quase que uma duplicação do processo que vinha sendo feito. Tiveram que fazer mais uma etapa, criaram a etapa da colagem, isso acarretou uma nova prensagem, uma nova secagem e principalmente no produto final era necessário dar um acabamento. Quer dizer, aquela cola, aquele mero banho de cola não era suficiente para dar lisura ou para dar um recobrimento homogêneo ao papel. Isso era feito finalmente através do polimento. Pegavam as mulheres todas, cada uma com uma pedra, um eixo roliço, uma pedra de ágata muito lisa, e elas ficavam esfregando os dois lados do papel, esfregando, até ele ficar bem lisinho e lustroso. Muito mais tarde é que surgiu um mecanismo, que é esse negócio aqui de baixo, que é um martelo polidor. Então, atrelaram esse eixo do martelo à mesma catraca lá que fazia funcionar os pilões, e na ponta tinha um eixo com uma chapa metálica embaixo. E esse negócio ficava martelando assim, toim, e o cara sentava num buraco, pegava a folha de papel e ficava andando com a folha de papel debaixo do martelo até ela ficar bem lisinha. Pelo menos era uma pessoa só, né? Eram só 10 dedos para perder, né? Porque na parte de cima, olha a quantidade de gente para ficar polindo folha por folha com pedra, né? Então isso foi uma evolução tremenda. Muito mais tarde que veio a calandra,
né? Começaram a calandrar papel. Mas essa etapa existe até hoje na indústria, né? O papel exige um acabamento, polimento, enfim, a finalização do produto. Regina. Que horas são? 11h10. Muito bem. Então, esse procedimento todo, essas adequações que foram sendo feitas no processo, foram criando um novo processo, foram criando um novo procedimento, né, para se obter papéis. E esse procedimento também, desde o ano 1150, desde o século XII até hoje, evoluiu muito pouco a nível tradicional. Então, enquanto a gente está falando do papel tradicional, ou enfim, do papel histórico, os processos históricos de feitura de papel, muito pouca coisa evoluiu. Então, a gente vai ver como que esse procedimento era executado, né, de cabo a rabo, numa oficina tradicional espanhola. Isso aqui é perto de Barcelona, lá na Catalunha, numa região chamada Capellades, que foi um grande centro papeleiro por volta do século XV e XVI, né? Depois foi desativado, quer dizer, perdeu a importância, né, deixou de ser um centro tão importante, mas essa construção, esse moinho, que foi uma oficina de papel até 1700 e pouco, foi reativado, transformou-se no museu, eles reequiparam todo esse moinho com coisas da época, né, e ele voltou a funcionar a título de demonstração. Regina Santos. Uma das coisas mais características dos moinhos é esse estilo arquitetônico de construção, né? Na parte de cima, onde estão as janelinhas, é um andar inteirinho onde havia a secagem do papel. Daí a necessidade de tantas janelinhas, que era para que houvesse circulação de ar. Dos dois lados, sabe? Dos 4 lados do moinho, vocês têm esse monte de janelinha. E na parte de baixo é onde está acontecendo efetivamente a formação da folha. Então, o papel todo pronto, né, era levado para o segundo andar, e ali, naturalmente, acontecem duas coisas. Primeiro, o ar quente sobe, era a região mais aquecida, né, principalmente no inverno. Mas esse sistema de janelas permitia uma ventilação adequada para secar o papel. Regina. Essa é a entrada do moinho. E ali do lado, vocês estão vendo aquelas duas rodas imensas? Aquilo são antecessores do pilão, né, do pilão de moagem, né? Eram rodas de pedra, que nem a gente tem aqui ainda no interior para moer farinha, né? Regina. Põe em foco aí que tem a data da construção do negócio bem na porta ali, 1700 e qualquer coisa. Isso é na Catalunha, na Espanha. É. Não tem uma data ali, não dá para ver direito. É 1700 e qualquer coisa, de qualquer forma. Vamos lá. Na Espanha, então, o início do processo, herdaram essa tradição aliás, herdaram não, quer dizer, receberam essa informação dos árabes que trabalhavam com linho. E na Espanha, na Europa, nessa época, o linho era uma fibra têxtil muito popular, né? Se usava tecidos de linho, né? E se percebe o seguinte, que era possível, ao invés de usar a planta bruta, proceder ao uso da planta original, era possível fazer o papel usando resíduos, sucata têxtil, né, sem nenhuma perda de qualidade. Então começa toda uma série de eventos super interessantes que ajudam tremendamente a indústria papeleira a crescer. É que desde o início dela, ela se aproveitou de sucata, ela vivia de lixo, né? Porque se a indústria papeleira tivesse que comprar ou competir com a indústria têxtil na aquisição da fibra virgem, ela jamais teria proliferado, jamais. Então, desde o início, desde o século XII na Europa, o papel existia um processo muito importante de reciclagem, né? Então, se compravam, existiam os profissionais da compra de roupa velha, eram os trapeiros, compravam roupa velha das pessoas, e naquela época, quando o cara falava roupa velha, era velha mesmo, já tinha passado por 3 gerações, né? O sujeito, para dar a roupa ou para vender a roupa, é porque já não, né, era mais furo do que outra coisa. Então, já não tinha mais onde se esconder atrás de tanto furo, o sujeito mandava a roupa para o trapeiro. Então, ela vinha toda rasgada, encardida, enfim, era um trapo velho mesmo, dos mais nojentos,
ia para a oficina de papel dessa forma. Era assim que ele era comprado. Eram os trapeiros que compravam os retalhos de linho, né? Ela chegava na oficina, ela era cortada. Vocês estão vendo essa mesa aqui? Tem 3 lâminas perpendiculares em pé. São facas afiadas, onde as mulheres, então, elas iam rasgando, esgarçando os trapos para reduzir ele em tamanho. Cortavam os trapos em pedaços pequenos. Naquele instrumento ali de trás, que é aquele cilindro ali giratório, tiravam o pó dela, né? Então botava o trapo picadinho ali, girava, saía um pouco do pó e da sujeira, né? Seco. Normalmente, nessas oficinas, existia uma área, numa catacumba lá, num porão, com pouquíssima circulação de ar e tal, onde eles deixavam o trapo apodrecer, né? Pegavam, umedeciam o chão, era uma área chamada podridor. Era onde se apodrecia mesmo o trapo, né? E acontecia ali o que acontece com pano de chão na casa da gente, né? Que é um pedaço de algodão, ou juta, sei lá, que você usa, molha, seca, depois de 3 anos, você assopra, ele rasga. Está podre, né? Muito menos, né? Enfim, ele apodrece, ele perde completamente a resistência. Isso eles faziam propositadamente, umedeciam o chão de pedra, de cimento, né? Jogavam aquele trapo lá e esqueciam. Depois iam lá, recolhiam, ele estava muito mais fácil de ser desmanchado. A única função disso era para poder desmanchar o trapo com mais facilidade, né? Existia também uma preocupação na seleção dessa matéria-prima, como todo o processo de reciclagem. Isso é fundamental. Fazia a triagem para separar o que é branco do que não é branco. Aliás, naquela época não existia nem branco. O que eles chamavam de branco, para nós hoje é amarelinho, né? Porque o branco referência, como nós conhecemos hoje, é um branco artificial. Isso só foi possível, depois o mestre em clareamento vai nos explicar isso. Mas só depois da invenção do cloro é que passa a existir certos padrões de branco. Então, o linho natural, ele é pardo. Assim como o algodão natural, ele é pardo, ele não é branco, né? O algodão que a gente fala, puxa, algodão branquinho, esse já foi branqueado, foi alvejado, né? Artificialmente. Vamos lá. Então, esse aqui é o instrumento que tira, né, o excesso do pó. A gente vai ver ele todo funcionando depois no filme, né? É uma gaiola que gira com uma manivela ali, tá vendo, do lado direito, né, e sai um pouquinho do pó. Pó, bicho, carrapato, pulga, alguma coisa ajuda a sair, né? E aí o trapo ia ser colocado então nos pilões para ser refinado, para ser moído, desmanchado. Então são tanques de pedra, né, de cimento. Esses aqui são todos de pedra mesmo. E esses martelos, né, esses troncos que estão enfiados dentro do tanque, são os cabeçotes que estão todos atrelados a um eixo ali, está vendo, na parte central. Esse eixo é girado por uma roda d'água. Então, inevitavelmente também, para operar um moinho, você precisava ter água próxima, por várias razões. Não só pela força, pela energia que você precisava para moer, né, para movimentar o moinho, como você precisa água, enfim, abastecimento de água para poder fazer papel, né? Imagina. O mesmo eixo, ele atendia 2 sistemas de martelo ali, ou é o espelho que tinha naqueles vários? Não. Ele pode sim, pode atender. Mas geralmente, quer dizer, ali no caso acho que não era isso não, ali eram 2 baterias de eixos, né? Elas podiam estar muito próximas, mas tem uma do outro lado que você não está vendo, né? O eixo independente. Mas eu já vi isso também, né? Eu já vi inclusive o mesmo eixo, né, praticamente movimentando tudo na oficina, né? Era o martelo polidor, era uma holandesa, quer dizer, tudo que precisava girar, tudo que precisava se movimentar era movimentado pelo mesmo moinho d'água, né? Então é um eixo que tem, é que nem o princípio da caixinha de música, né? Tem esses pinos e cada vez que esse pino passa pela base do martelo, levanta, suspende ele, pum, e ele cai sozinho e amassa o que está lá dentro da... Regina, né? Tá vendo? Essa aqui é a catraca d'água, né? É uma escadinha que dá acesso a ela. E ela está fora da oficina, né? E por aqui passa o riacho que movimenta, tá vendo? Está até girando com água mesmo, né? Não. É que eu gostaria. Gostaria do quê? Otávio, Conhecer o moinho? Regina, Sá. Otávio, como é que é o trapo ali dentro do... Pode mudar. Ele não é mexido, não? Como
Como é que o martelo continua girando também? Não, o martelo não gira, é um martelo fixo. Espera que nós já vamos ver isso já já. Então aqui é a catraca d'água, né? Cai a água dali, ela vai girando, girando, girando e aciona, quer dizer, é energia aquática, né? Como é que chama isso? Energia hidráulica, isso. Português é uma língua complicada, viu? Vamos lá. Então o que acontece ali dentro? Isso aqui foi fotografado a seco, que é para a gente poder ver o que vai acontecendo nas várias etapas da moagem. O trapo entra em tamanhos mais ou menos homogêneos de uns 5 por 5 centímetros. Ele vai sendo rasgado, desgastado e ele é jogado lá dentro. Então, numa proporção de no máximo 5% para 95% de água, falta água aqui, né? Mas eu tirei a água do negócio só para poder ver o que vai acontecendo de pilão para pilão. E ele vai sendo retirado de um pilão para outro. Ele começa aqui e esse martelo tem um tipo específico de cabeça, né? O cabeçote, a cabeça do martelo, tem umas clavas ali, umas ferragens específicas que nesse momento fazem com que o trapo se esgarce. Então, a primeira etapa dessa bateria de martelos faz com que o trapo se desmanche, né? Então vejam só, o primeiro martelo, né, o cabeçote do martelo é quase que uma faca com corte. Quer dizer, ela não tem corte, mas são facas, são pontas, que na verdade cada vez que golpeiam o tecido, fazem com que ele se rasgue e se desmanche, né? De ferro, sim, de ferro. Depois ele vai ficando cada vez mais macio. É o mesmo princípio que existia no porrete das Havaianas lá, né? Você vai primeiro, enfim, impingindo uma coisa para desmanchar e mais, né, a última etapa do martelo é uma coisa muito mais suave, onde você só está descabelando a fibrinha, que é aquilo que a gente falou ontem da necessidade de você arrepiar as fibrilas dela. Então é uma coisa que vai se suavizando, né? Mas no início o tecido precisa ser desmanchado, né? Então vejam a diferença desse cabeçote para o primeiro. Esse aqui já não corta mais, esse aqui só amassa, né? Então ele já cumpre uma outra função, né, Regina? Então ele entra assim, no começo, né? O trapo começa assim, vocês vão ver depois do primeiro martelo, o que acontece com ele. A seco ainda, né? Olha só. Você já não tem mais nenhum pedaço de pano, não tem mais. Ele já virou quase que um farelo, aparentemente, né? Ele está todo desmanchado. E agora ele precisa ser refinado, né? Até aqui a gente não refinou nada, a gente só desmanchou o pano e desfiou o fio, que é como a gente, né, encontrou a matéria-prima no trapo. Agora, daqui para frente, ele vai ser refinado. Então é um martelo suave que simplesmente amassa as fibras, hidrata elas e arrepia a boneca para a gente poder fazer papel direitinho, né? Diga lá, Elias. Ele fica horas de um para o outro, horas, né? É um processo que demora até 2, 3 dias nesse refino todo. Porque é um negócio muito lento, né? Quer dizer, para você desmanchar pano a martelada, tenha paciência, né? Então ele trabalha sempre com água. Aqueles slides anteriores estavam a seco para a gente poder ver o que está acontecendo, porque na aparência é difícil de ver, né? Então enche-se o tanque d'água, joga o trapo lá e o martelo fica, e não há necessidade nenhuma, como o Francisco perguntou, ninguém fica lá mexendo nada. Ele, né, esse gesto de socar com água já é suficiente para ele ir se homogeneizando, tá? Então são várias horas, bota a catraca lá e o rio fica passando, vai moendo, vai todo mundo para casa dormir e volta o dia seguinte, né? Então o instrumental depois, eu estou na sua frente, Luciana, né? O instrumental, né, que foi criado em função dos hábitos da época, são moldes de madeira, telas metálicas, etc. E aqui se procedeu a uma forma diferente. Então o sujeito pegava aqueles trapos de linho, jogava no tanque de água e imergia ali, mergulhava o molde para fazer a formação da folha. Como não existe torouro também, a natureza da fibra é completamente diferente, uma única imersão é suficiente para você formar a folha, tá? Então a própria peculiaridade, a natureza das fibras aqui é muito importante para definir o gestual e o procedimento que você faz para poder formar a sua folha, né? As fibras são mais curtas. No Ocidente, são as fibras mais longas que existem. É o linho e o algodão, são as melhores fibras que existem. Mas comparadas às amoreiras, elas são inferiores. Agora, são inferiores, isso também é relativo, tá certo? Quer dizer, é o que a gente tem, e para a nossa necessidade, para fazer pergaminho, são as fibras adequadas. Se tivesse tentado fazer isso aqui com fibra de amoreira, provavelmente a gente estava escrevendo em pergaminho até hoje. Porque não ia dar. Entendeu?
com pena, ou pena de ave, ou estilete de bambu, quer dizer, qualquer coisa que era de pergaminho. Pincel. Então, o molde, né, que era tecido da mesma forma que os orientais o fazem, só que todos com fio de cobre ou bronze, né? Então, a costura, inclusive, é toda metálica, que era o know-how que eles tinham. Então, a gente trocou bambuzinho e seda por metal, né? E a própria estrutura do molde, ela é toda de madeira, né? Vocês vão ver um desses aí que é muito bonito também. Vamos lá. O molde era composto de duas partes. A base, onde existia a tela, e aquela moldura superior que chama-se decal, né? Tem um nome em inglês consagrado que é o decal. O decal se assenta sobre o molde e ele determina o tamanho da folha que vai ser feita. Tá? A função dele é escorar, impedir a fuga da água com a mistura de pasta durante a formação da folha. Né? Antes da padronização de tamanhos, acreditem ou não, mas houve uma época em que cada um comprava e fazia o papel do tamanho que bem entendia. Então, Elias ia na fábrica de papel e fala: eu quero comprar 200 folhas de papel 23,4 por 78,2. O cara fazia 2 moldes desse tamanho para o Elias. E nunca mais aparecia nenhum outro louco que pedia esse tamanho. Voltava lá, outro falava: eu quero 23,1 por 45, outro conjunto de moldes. Até que os italianos falaram: mas isso aqui é ridículo, né? Que cazzo é isso, não? Então, agora tem padrão, quem quiser o papel menor, corta, né? Então, estabeleceram, tem esses padrões, é esse tamanho, é meio tamanho, é um quarto, um fólio, pronto, tem 10 tamanhos, quem quer, quer, quem não quer, vá fanculo. Hã? Também, né? Mas, quer dizer, por muito tempo o negócio era completamente aleatório. Então, as oficinas de papel eram obrigadas a fazer moldes especialmente para uma encomenda. E depois, dificilmente tinham uso para esses moldes, né? Então, os moldes eram feitos, inclusive, aos pares. Sempre se trabalhava com 2 moldes, sempre 2, para poder agilizar a operação, né? Paginação. Como é que o sujeito faz? Ele pega aquele conjunto, ele mergulha lá na água, ele pesca aquela quantidade de fibras e água, suspende, peneira, a gravidade puxa para baixo. Na Espanha também, é uma sorte, viu? Só no Paraguai que ela puxa para cima. Regina. A água escorre e ele forma a folha. Aqui o que a gente está vendo ele fazer é um envelope. Olha só que curioso. Na verdade, ele forma, não está escrito em lugar nenhum que o sujeito tem que fazer a forma, né, com formato de papel que a gente conheça. Você pode fazer a forma do jeitão, que redonda, oval, do jeito que você quiser. Então, tradicionalmente, os envelopes também eram feitos com enfim, o papel era o mesmo papel que servia para fazer envelope. Só que ao invés de se cortar, que era um procedimento muito caro, o papel já era feito no formato do envelope. Então, o sujeito recortava, quer ver? Isso vai aparecer bem no próximo slide. Recortava uma moldura, né? E na hora que ele fazia a folha, ele fazia o envelope aberto já. Depois era só dobrar, né? Coisa que a gente faz até hoje também, né, né, quem está no ramo viu, Francisco, você que vai entrar no ramo da papelaria chique, para fazer envelope, o caminho é esse, né? Para você não perder justamente aquelas bordas, o aspecto artesanal da coisa. Não, é uma chapa, aqui é uma chapa de galvanizado recortada naquela, pode ser um pedaço de eucatex, um pedaço de papelão, quer dizer, qualquer coisa que entre na água e saia da água, um plástico recortado. É uma forma, é um vazado, é um stencil que você coloca sobre o seu molde. Então, a fibra, obviamente, ela só se assenta onde tem peneira por baixo, né? Onde tem tela. E aí a folha era transferida, então, para cima de um pedaço de feltro, né? E aqui é uma peculiaridade também, feltro não existia até agora, né? Os orientais pegam folha e colocam sobre folha mesmo. Isso é uma peculiaridade do processo oriental que permite isso. Permite pela própria natureza das fibras, pelo tororo, por uma série de razões. Pela espessura da folha e pelo processo, pelo receituário que eles procedem para poder obter a folha. No nosso caso é diferente. Se não tiver uma coisa entre 2 folhas, fica tudo um pacote só, gruda uma na outra. Vira um embrólio só, né? Então, tem que se intercalar as folhas com um tecido, ou com feltro, ou com pano, com qualquer coisa que impeça que uma folha entre em contato com a outra sob pressão. Nesse caso, ela
Olha o tamanho da pilha, quer dizer, 500 folhas japonesas tem esse tamanho aqui. 100 folhas ocidentais já está quase no umbigo do homem lá, né? Já tem mais de 1 metro de altura. Porque é folha grossa. É grossa por quê? É porque nós estamos fazendo pergaminho, não estamos fazendo mais seda. Papel é grosso, é couro de vaca aqui. E tem muito, entre cada folha tem um pedaço de feltro aí, né? Então a gente está trabalhando num volume diferente. Ele pega essa pilha inteirinha e enfia na prensa numa tacada só, de uma vez só. E aí, ao contrário do outro processo, Regina, em que existia tororo, né? E que por isso você precisava fazer uma pressão muito suave, muito delicada, muito lenta, aqui é água pura, aqui o cara escancara mesmo, né? Ele bota toda a força, pode mudar, toda a prensa, toda a pressão possível, o mais rápido possível, porque é para tirar a água pura. Vocês estão vendo, está fora de foco, mas tem uma marca d'água ali, bem estampada. Nós vamos falar de marca d'água talvez hoje no final do dia, tá? O que vem a ser a marca d'água, por que existe marca d'água e qual é a importância disso aí, Regina? Então ele vai formando as folhas, vai colocando os feltros por cima, né? São sempre, normalmente são 2 operadores, né? É o sujeito que forma a folha, o formador, o outro que só cobre as folhas com feltro, e tem um terceiro que é o sujeito que fica abastecendo, tirando, trocando, leva a pilha para a prensa, etc. Na hora da prensagem, que geralmente acontece, pode mudar, uma vez por dia, né? Olha a cara da prensa, né? Toda construída de madeira, mas ela tem um sistema ali metálico de eixo, né? Que realmente eles vão por uso de alavancas e, enfim, e mecanismos ali de aumento de alavanca, eles vão obter uma pressão aí extraordinária. Tinha uma hora do dia na oficina, pode mudar, que chamavam todos os homens da oficina e vinham girar a prensa, né? Então, assim, é hora de prensar. Vinha todos os brutamontes lá, os toureiros da época vinham lá e começavam a girar a prensa. Então, veja só, como é que eles estão fazendo. Eles estão girando um eixo que enrola uma corrente que está amarrada no eixo que aperta a prensa. Quer dizer, eles têm uma dupla alavanca aqui que, na verdade, quadruplica a força que está sendo aplicada lá. Se eles estivessem empurrando só a alavanca da prensa, eles não conseguiriam nem metade da força que eles estão... esses especialmente que pousaram são meio magrelas, né? Mas antigamente eram mais... Então isso aqui é uma pressão violenta, né? E vão girando, vai prensando até não aguentar mais. Quando chega no limite, pode soltar, que acabou a prensagem. Nada machista aí, não, né? Hã? Não tem nada machista. Nada, não. Só homem. Não, homem faz aqui o trabalho, as mulheres participavam em outras etapas, né? Elas faziam a seleção dos trapos, o corte dos trapos e o acabamento no final. E a secagem também, né? Vamos lá. Quase tudo, né? E o cafezinho, né? E o almoço, né? Mas em compensação também ganhavam metade do que ganhavam os homens, né? Então, tinha que ter suas compensações. Merecido, né? Eu sou super a favor das mulheres. Eu acho o máximo, mulher é o máximo. Eu acho que mulher precisava fazer todo o papel. Eu acho que precisava fazer o processo inteiro. Todos. Muito bem. Depois de prensada, então, aquela pilha... Vocês viram na Índia isso acontecer, lembra? A pilha tinha 1 metro, acabou com 30 centímetros. Aqui acontece coisas semelhantes. O excesso de água, e por excesso aqui eu estou falando de quase 90% do que a gente fez até aqui, na folha, 95% do que tem na folha é água, não é fibra não. Então essa água toda tem que ser retirada do processo. Então, por processos mecânicos, por processos de pressão, de força, é impossível, é fisicamente impossível se tirar mais do que 40% da água contida nessa folha. Não sai mais. Nem que puser 300 mil toneladas, não sai mais. A água não atravessa... por pressão, não sai mais do que 40% da folha. Então é o limite que consegue chegar. Reduzido, compactado a folha sob pressão, ela é separada, ela já permite essa manipulação, ela é retirada dos feltros e empilhadas umas sobre as outras. Aqui já não tem mais o perigo nenhum de emenda, de nada, elas já são folhas separadas, colocadas uma sobre a outra nessa posição, num cavalete na vertical, ela vai grudando, né, uma sobre a outra, que ela não escorrega, e ela vai ser prensada novamente. E os feltros são liberados para poder ser usados. Então aquelas folhas todas úmidas, umas sobre as outras, são colocadas numa segunda prensagem,
e essa segunda prensagem tem como finalidade amaciar a superfície da folha. Então o contato de uma com a outra, e é uma prensagem muito suave aqui, é só o peso